Desesperada por fama no YouTube, a Samantha Woolford tomou uma decisão chocante: sequestrar e assassinar seu próprio marido. Mas, se eu te dissesse que o desejo por likes foi apenas a ponta do iceberg? Então me explique o que aconteceu. Eu sinceramente não sei o que aconteceu. Eu estava deitada dormindo e ouvimos um barulho. E assim que eu consegui abrir meus olhos, alguém me agarrou e me puxou para fora da cama e me bateu. Me deitou no chão e começou a amarrar minhas mãos. Essa é a história assustadora de uma vlogger que transformou sua obsessão por atenção em um crime hediondo. Prepare-se para um mergulho profundo na psique de alguém que fez o inimaginável só para ser notada. Se você acha que já viu de tudo, pense novamente. Vamos descobrir juntos por que Samantha Woolford planejou o assassinato perfeito para ganhar a fama que tanto almejava. E aí pessoal, aqui é Claudinei Carlos do canal Documentário Criminal. Hoje vamos falar sobre Samantha Woolford. Ela nasceu em 28 de agosto de 1989. Uma cidadezinha pequenininha lá no Texas. Desde novinha, Samantha já era conhecida por ser uma pessoa bem extrovertida, cheia de carisma. Ela cresceu em uma família de classe média e, como a mais velha de 3 irmãos, ela sempre teve que ajudar em casa. Os pais dela trabalhavam duro para sustentar a família e a Samantha sempre teve grandes sonhos. Ela queria ser vista, admirada e, acima de tudo, famosa. É verdade. De uma forma ou de outra, ela acabou conseguindo atingir essa fama, mas não foi da melhor maneira, não. A Samantha sempre achou que sua vida na cidadezinha era meio sem graça, vidazinha meio parada. Ela sonhava com uma vida cheia de glamour e reconhecimento, sabe? Depois do colégio, ela se apaixonou por um colega de classe e aos 19 anos, bem novinha, ela descobriu que estava grávida. E para surpresa dela, era gêmeos. Foi uma surpresa e tanto, mas a Samantha estava determinada a ser uma ótima mãe. Ela e o pai dos gêmeos tentaram fazer o relacionamento dar certo, mas não rolou não. Acabou que a Samantha se viu como uma mãe solteira mesmo, trabalhando em vários empregos para sustentar os filhos. Então o tempo se passou e a Samantha conheceu o Ernie. O Ernie ela conheceu ali no Facebook. Ela estava numa correria danada, trabalhando em 3 empregos, enquanto ainda tentava cuidar dos gêmeos, que eram fruto do relacionamento anterior dela. E ela ainda queria estudar, olha só. O Ernie, que era o rapaz que ela conheceu no Facebook, era de Mount Pleasant, no Texas também. E ele nasceu no dia de Natal de 1985. O Ernie era um cara muito bacana, muito legal. Ele era inteligente, gostava de tecnologia, jogos de computador. Dizem os conhecidos dele que ele conseguia desmontar e montar um computador em questões de segundos. Quando o Ernie e a Samantha começaram a se falar, eles perceberam que tinham muitas coisas em comum. Principalmente o interesse por tatuagens e piercings. A Samantha até falava sobre isso nos vídeos dela lá no YouTube. O casal então começou a namorar e parecia que tudo ia dar certo, que tudo ia para um bom caminho. Só que as coisas começaram a mudar. O Ernie se envolveu numa briga boba, uma briga com um policial e acabou sendo preso. Ele ficou na cadeia por 1 ano, acusado de agressão a um policial. Mas quando ele saiu da cadeia, ele estava disposto a fazer o relacionamento com Samantha dar certo. Ele gostava muito dela. O Ernie disse também que a prisão tinha amadurecido ele, fez bem pra ele de uma forma estranha, e ele queria levar a relação com a Samantha e a vida de família mais a sério. Então, assim que ele saiu da cadeia, ele pediu pra Samantha ir morar com ele e levar os filhos dela também. Todos iam morar junto ali. Então ele pediu para ela e os filhos dela irem morar com ele. Ele queria dar uma chance de verdade para a família. O Ernie até falou de adotar os filhos dela, mostrando que estava realmente comprometido com a Samantha e com os meninos. Não eram nem filhos dele e ele queria adotar os meninos. Então eles foram morar junto e eles queriam aumentar a família. Então não demorou muito para a Samantha engravidar de novo. E adivinha? Mais gêmeos, olha só. A Samantha estava grávida de novo e de gêmeos novamente. Isso levou a família de 4 para 6 pessoas. Com mais crianças, então, a pressão financeira aumentou. Então o Ernie teve que pegar um segundo emprego numa pizzaria para ajudar com as contas, além do emprego que ele já tinha na fábrica de tacos de beisebol. Em 2010, então, a Samantha decidiu que era hora de correr atrás do seu sonho, aquele sonho antigo de ser famosa. Ela criou, então, rapidamente um canal no YouTube chamado Simple Manny. Nos vídeos, ela falava sobre a vida de mãe solteira, dava dicas de maquiagem, discutia temas do dia a dia. Na verdade, era uma salada o canal dela, tinha de tudo lá. E a Samantha acreditava que o YouTube poderia ser uma passagem para a fama. Ela colocou todas as fichas dela naquele canal do YouTube. O Ernie no início estava super apoiador, mas com o tempo ele começou a se preocupar. Ele trabalhava muito, 2 empregos para poder sustentar a família. E enquanto isso, a Samantha passava cada vez mais tempo produzindo vídeos para o YouTube. A casa vivia uma bagunça.
e o Ernie sentia que a Samantha estava deixando de lado suas responsabilidades, como mãe e como dona de casa também. E a coisa não parou por aí não, a tensão começou a crescer. O Ernie, cansado de trabalhar tanto e da bagunça, pediu que a Samantha arrumasse um emprego CLT, para ajudar nas despesas. Mas a Samantha estava determinada a fazer seu canal crescer. Ela achava que o canal no YouTube era a única forma dela ganhar algum dinheiro. E ela achava que com o tempo, as visualizações iam aumentar e ela ia conseguir ganhar dinheiro com o YouTube. Já o Ernie, por outro lado, valorizava a estabilidade financeira. Então ele queria que ela fosse atrás de um emprego CLT, algo registrado, e ele queria privacidade também, porque ele ficou muito desconfortável com a exposição da vida dele nos vídeos da Samantha. Não gostava nada daquilo não. Mas aí começaram os problemas. A Samantha estava muito focada em crescer no YouTube, sempre pensando em como transformar cada momento de sua vida em um conteúdo para o YouTube, para poder ganhar mais visualizações. Isso acabava fazendo ela deixar de lado todas as tarefas de casa, até o cuidado com as crianças. E não eram poucas crianças não, 4 crianças. O Ernie estava cansado, trabalhando muito ao mesmo tempo, via a casa uma bagunça e Samantha mais interessada em ser famosa do que em cuidar da família. A relação deles então começou a ficar tensa nesse ponto. A Samantha estava muito interessada em virar uma estrela do YouTube. Ela estava mais interessada nisso do que na realidade de cuidar de uma família grande. E com problemas financeiros também. E as coisas não estavam fáceis, só que aí a Samantha engravidou de novo. Engravidou do Ernie novamente. Ela já tinha 4 filhos e estava grávida de novo. Dessa vez ela tinha certeza que seriam gêmeos, mas não foram gêmeos não, foi só um bebê. Ela não estava muito animada com essa gravidez, falava isso inclusive nos vídeos dela do YouTube, porque ela já estava com muita coisa para lidar e achava que seriam gêmeos novamente. Então ela falava ali nos vídeos, serão gêmeos novamente, e ela estava desesperada para falar a verdade. E o Ernie também estava muito preocupado, porque a grana já estava curta, e agora com mais uma boca para alimentar, ia ficar bem mais difícil, bem mais complicado. A Samantha falava sobre isso direto com ele, como que eles iam lidar com aquela situação, e o Ernie estava sempre exausto. Então as coisas começaram a ficar feias para Samantha, e eu vou falar para você como as coisas começaram a ficar mais complicadas para ela. O bebê nasceu então e a Samantha continuava com aquela história de YouTube, com aquela história de querer crescer no YouTube, e o pobre do Ernie se matando de trabalhar nos 2 empregos. E poxa, ele estava se matando de trabalhar para sustentar a família, né? Eles tinham 5 filhos agora, incluindo os gêmeos, e as contas não paravam de chegar. O Ernie estava sempre cansado e a pressão de ser o único provedor estava pesando nas costas dele. Enquanto isso, a Samantha estava cada vez mais envolvida com o YouTube. Passava horas e horas gravando, editando e pensando em novos conteúdos para postar. E vamos combinar, né? Ela compartilhava muita coisa pessoal nos vídeos. Desde o dia a dia com os filhos até detalhes mais pessoais do relacionamento dela com o Ernie. E bem, nem tudo que ela compartilhava era do agrado do Ernie não. Ele ficava bem bravo porque algumas coisas era pessoal, e ele, quando assistia os vídeos, via que estava lá exposto para todo mundo. O Ernie era um cara bem mais reservado, sabe? Ele não gostava da ideia de ter a vida pessoal exposta para qualquer um ver. Ele já tinha pedido para Samantha inúmeras vezes para ela maneirar um pouco, para dar mais privacidade para eles. Mas ela nem ligava. Ela não parecia estar disposta a mudar, não. Ela acreditava que compartilhar tudo era parte do processo de construir uma conexão com seus espectadores. A casa, então, que já não era uma das mais organizadas, começou a ficar mais caótica. Se lembre, são 5 crianças ali dentro. O Ernie chegava do trabalho e as crianças estavam lá jogadas, precisando de atenção, e a Samantha só naquela vibe de gravar vídeo. E foi aí então que a situação chegou num ponto crítico. O Ernie estava exausto, física e emocionalmente também. Ele tentou então conversar com a Samantha sobre isso, para ela parar com essa questão do YouTube, mas as conversas não eram fáceis não. Ela estava tão determinada a fazer o canal crescer que não parecia nem ouvir o que ele estava falando. Foi nessa época então que o Ernie decidiu que precisava de um tempo. Ele saiu de casa, se mudou por alguns meses para esfriar a cabeça e tentar entender o que fazer. Nessa época então a Samantha ficou sozinha com os filhos. Mas ela continuou a fazer o quê? Continuou a fazer vídeos, postar vídeos regularmente. Muitas vezes usando as dificuldades pessoais como conteúdo. Ela estava determinada a provar que poderia ter sucesso independentemente dos desafios que enfrentava. E aí, pessoal, é importante lembrar que enquanto tudo isso acontecia, a Samantha ainda estava lidando com a pressão de ser uma mãe solteira, mesmo que temporariamente, enquanto o Ernie tinha ido embora. E ela estava tentando equilibrar então a criação dos filhos com a produção de conteúdos para o YouTube. E não era nada fácil, nada fácil. Então agora eu vou falar para vocês sobre o momento que tudo começou a mudar para Samantha. Até agora ela estava completamente focada em fazer o seu canal crescer, mesmo com todas as dificuldades em casa. Mas como a gente sabe, a vida tem uma maneira de nos surpreender.
E foi exatamente isso que aconteceu. Depois do Ernie ter se mudado por alguns meses para esfriar a cabeça, ele decidiu que devia voltar para casa. E a Samantha então estava se dedicando ao YouTube, só que o seu canal não estava crescendo. Foi nesse período então que a Samantha começou a pensar mais seriamente em como poderia usar seu canal no YouTube para ajudar com as finanças. Ela sabia que precisava de uma estratégia melhor, algo que realmente atraísse mais espectadores e quem sabe até patrocínios. Ela começou então a experimentar novas ideias para os vídeos, tentando encontrar um estilo que realmente se destacasse. E foi nessa época então que as coisas começaram a melhorar um pouco entre a Samantha e o Ernie. Eles estavam se comunicando mais e tentando encontrar maneiras de trabalhar juntos para enfrentar os desafios que estavam enfrentando, né? O Ernie começou a aparecer mais nos vídeos de Samantha. Nesse meio tempo então, a Samantha começou a postar mais vídeos no YouTube, tentando encontrar uma maneira de monetizar o canal e aliviar um pouco a pressão financeira na casa. Ela estava determinada a fazer o canal crescer, mas para ser sincero, as coisas não estavam indo bem não. Os vídeos não estavam recebendo visualizações, o número de inscritos não estava aumentando e ela estava ficando frustrada. E aí você sabe, né? A situação em casa começou a ficar ainda mais complicada. O Ernie voltou a morar com eles, só que ele estava daquela mesma forma, sempre cansado, e a falta de progresso no canal da Samantha estava começando a irritá-lo. O rapaz ficou bravo. Ele já tinha pedido para ela arrumar um emprego fixo, mas ela estava relutante. A Samantha acreditava que o YouTube poderia ser a solução para os problemas financeiros dela, mas até agora não tinha recebido nenhum real sequer desse projeto dela. As coisas já estavam então bem complicadas entre ela e o Ernie, com a tensão em casa aumentando a cada dia. O Ernie trabalhando sem parar, Samantha tentando desesperadamente fazer o canal dar certo, mas sem sucesso algum. Nesse meio tempo então, a Samantha começou a se sentir cada vez mais isolada. O Ernie estava diferente, distante, e ela estava lutando para equilibrar as responsabilidades de cuidar das crianças e manter o canal ativo também. Foi nessa época que ela começou a compartilhar mais sobre seus problemas pessoais nos vídeos, falando abertamente sobre todas as dificuldades do seu relacionamento. E as suas brigas também com o Ernie ela começou a postar. Então, cada briga que ela tinha com o Ernie era um tema para um vídeo seu. E foi aí então que algo inesperado aconteceu. A Samantha conheceu um homem chamado Jonathan Sanford. Eles se conheceram no hospital, onde a Samantha estava visitando uma amiga. O Jonathan era um namorado da amiga dela e, por coincidência, eles começaram a conversar. A Samantha, então, que estava se sentindo bastante sobrecarregada, acabou desabafando com esse rapaz, com o Jonathan, sobre todos os seus problemas familiares, seus problemas com o seu marido. Já o Jonathan, por sua vez, era uma pessoa que gostava de se meter na vida dos outros, sabe? Sabe aquela pessoa intrometida? Então, ele ouviu as histórias de Samantha e, de alguma forma, se envolveu emocionalmente. Ele começou a oferecer conselhos para Samantha e aos poucos foi se tornando uma figura de confiança para ela. Mas o que a Samantha não sabia era que o Jonathan tinha um plano perverso em sua mente. Esse tal Jonathan então, junto com seu cunhado, o José Ponce, e um amigo também chamado Octavius, começaram a tramar um plano para ajudar a Samantha. O plano inicial era plantar drogas no carro de Ernie e chamar a atenção da polícia, fazendo com que ele fosse preso. A Samantha, que estava desesperada por uma solução, acabou concordando com o plano, sem perceber o quão perigoso ele poderia ser. Mas, à medida que o plano começou a se desenrolar, o Jonathan e seus cúmplices tiveram uma ideia ainda mais sombria. Eles começaram a discutir a possibilidade de matar o Ernie, em vez de apenas prendê-lo. A Samantha, que estava emocionalmente vulnerável, cheia de problemas, ficou confusa e foi confrontada com essa ideia chocante. E lembre-se, ela sempre postava ali no YouTube vídeos sobre seus problemas conjugais. Então, de repente, o Ernie sumir, o Ernie ir preso, ela teria bastante assunto para comentar no YouTube. E olha só o que aconteceu. A Samantha hesitou então, mas pressionada por Jonathan, ela acabou concordando com aquele plano do Jonathan de fazer muito mal para o Ernie. E foi assim que o plano se transformou em algo muito mais sinistro. O Jonathan e seus cúmplices decidiram que iriam sequestrar o Ernie e em seguida assassiná-lo. A Samantha, ainda em choque, foi informada de tudo o que ela precisava fazer. Então o Jonathan propôs a Samantha que, se ela quisesse e concordasse, ele poderia dar um fim definitivo no Ernie. Ela falou, é sério? Mas não foi um é sério de surpresa, não. Foi um é sério de, como quem diz, é sério. Ela acabou gostando dessa ideia, de matar o seu esposo. E foi assim então que o plano se transformou em algo muito mais sinistro. O Jonathan e seus cúmplices decidiram que iriam sequestrar o Ernie e em seguida assassiná-lo. A Samantha ainda estava em choque.
E ela foi informada de que tudo o que ela precisava fazer era deixar a porta da frente destrancada para que eles pudessem entrar na casa. Então, se a porta tivesse destrancada, eles poderiam invadir a casa, sequestrar o Ernie e dar um fim nela. Estava tudo nas mãos de Samantha. Se ela deixasse a porta aberta naquela noite combinada, eles poderiam fazer o que quisessem com o marido dela. Na noite do crime, então, Samantha, com o coração na mão, deixou a porta destrancada como combinado. Os 3 homens, então, entraram na casa, pegaram o Ernie e o levaram embora. A Samantha, então, aterrorizada, ficou para trás, esperando que tudo desse certo. Então agora eu vou te contar sobre o momento em que tudo começou a se desenrolar para Samantha. Depois daquela noite aterrorizante em que ela alegou que sua casa foi invadida, a situação ficou muito mais complicada. Ela contou para a polícia então que, segundo ela acordou no meio da noite com um barulho estranho. E antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, 3 homens mascarados invadiram seu quarto. Eles a puxaram da cama e a jogaram no chão. E aí você pode imaginar então o pânico que ela deve ter sentido. Os homens começaram a amarrá-la e Samantha se viu deitada de bruços, com as mãos e os pés atados. Ela estava completamente imobilizada e a situação parecia desesperadora. Mas em meio a todo esse caos, então, a Samantha disse que teve uma ideia para pedir ajuda. O telefone celular dela estava ali pertinho em uma mesa na cabeceira. Mas com as mãos amarradas, como ela poderia alcançar ele para ligar? Foi aí que ela teve uma brilhante ideia. Usar o nariz, isso mesmo, usar o nariz para discar o número da mãe. Agora, dá para imaginar como deve ter sido difícil para ela? Tentar discar um número com o nariz? Não é exatamente uma tarefa fácil, né? E lembre-se que essa é a história que ela está contando para a polícia, segundo ela, né? Então ela precisava ter certeza que estava pressionando os botões certos ali no celular, enquanto estava discando ali com o nariz, porque estava com a mão amarrada. Então a Samantha falou para a polícia que ela começou a se contorcer no chão e usando o nariz para discar, ela conseguiu discar o telefone e falar com a mãe. Depois de várias tentativas, então, ela conseguiu finalmente completar a ligação e ela falou para a mãe, então, que foi um alívio quando ela conseguiu falar com ela. Ela conseguiu sussurrar com a mãe dela ali no telefone, então, dizer o que estava acontecendo, que ela estava amarrada em casa e que eles haviam levado o Ernie. Isso foi a história que ela contou para a polícia, tá, gente? Não sei não, na verdade nada disso aconteceu, né? Ainda mais usar o nariz para digitar um telefone é praticamente impossível, né? Os botões do telefone são muito pequenos, como é que você vai discar? E além disso, se você errar várias vezes, o telefone geralmente trava, né? Ou perde uma senha, o que torna praticamente impossível essa história que ela contou para a polícia. Então depois que ela ligou para a mãe, ela falou com ela, e enquanto isso a irmã da Samantha, a Ginger, ela estava a caminho. A mãe da Samantha, depois que falou com ela, desesperada, ligou para a irmã dela, para a irmã da Samantha, e pediu para ela ir na casa dela, porque a Ginger, que era a irmã da Samantha, morava bem próximo lá. A Ginger chegou na casa e encontrou a Samantha, ainda amarrada no chão, mas viva. A irmã dela, então, é claro, entrou em ação imediatamente, começou a desamarrar a Samantha, mas enquanto ela fazia isso, ela não pôde deixar de notar algumas coisas estranhas. Para começar, todas as crianças estavam dormindo no mesmo quarto. 5 crianças no mesmo quarto, que não era normal. Além disso, a casa estava uma bagunça, mas não parecia ter sido nada roubado. A irmã da Samantha começou a desconfiar então. Ela ficou confusa e começou a se perguntar se havia algo errado ali, o que estava acontecendo afinal naquele local. Ela sabia que aquela história não estava se encaixando não tinha como. Mas naquele momento a prioridade dela era libertar a Samantha e ver se as crianças estavam seguras. Depois que a Ginger chegou na casa, logo a polícia chegou também e a polícia logo começou a investigar o que tinha acontecido. Quando a polícia chegou, a Samantha estava visivelmente abalada, dizendo que 3 homens mascarados haviam invadido a casa, amarrado ela, contou aquela história de ligar para a mãe com o nariz, mas a polícia é treinada para observar detalhes e desde o início algo parecia não se encaixar. Os policiais também perceberam que a cena do crime parecia estranhamente organizada, quase como se tivesse sido encenada. Além disso, nada de valor foi roubado, o que levantou ainda mais suspeitas. A Samantha, por outro lado, estava tentando desesperadamente convencer os policiais de que a sua história era verdadeira, aquela história maluca era verdadeira. Ela repetia que não tinha ideia de quem poderia ter feito aquilo com seu marido, que estava chocada quando eles entraram na casa. Os policiais então começaram a investigar nos dias seguintes e eles começaram a juntar ali as peças do quebra-cabeça. Eles conseguiram rastrear o celular do Ernie descobriram que ele havia sido usado em um local específico. E, para a surpresa de Samantha, a polícia começou a suspeitar que ela poderia estar envolvida. Claro, né, gente? Uma história maluca dessa não tinha como ela não estar envolvida. Durante o interrogatório, então, a polícia notou que a Samantha estava se contradizendo a todo momento e que sua história tinha várias inconsistências. Ela falava sobre como o Ernie era o marido perfeito, mas, ao mesmo tempo,
haviam registros de que ela havia acusado Ernie de abuso doméstico no passado. Olha que loucura. A polícia começou a se perguntar então se Samantha estava tentando manipular a situação para parecer uma vítima. A polícia então, após investigar, descobriu que a Samantha havia se encontrado com um homem chamado Jonathan Sanford. A polícia descobriu toda aquela história, que eles se conheceram no hospital, onde a Samantha estava visitando uma amiga, e que durante essas visitas a Samantha desabafou com o Jonathan sobre seus problemas com o Ernie. A polícia descobriu também que inicialmente o plano era só plantar drogas no carro do Ernie e chamar a polícia, fazendo com que ele fosse preso. A polícia então logo chamou esse Jonathan para prestar depoimento, e o Jonathan confessou à polícia que eles decidiram sequestrar Ernie e em seguida assassiná-lo. A casa da Samantha caiu. Quando a polícia confrontou a Samantha com essas evidências, ela continuou a negar qualquer envolvimento, alegando que era inocente e que não conhecia Jonathan tão bem. Mas a polícia tinha mais do que apenas a confissão de Jonathan. Eles descobriram também mensagens de texto entre a Samantha e o Octavius, um dos cúmplices, Nessas mensagens a Samantha dizia coisas como: desliga o telefone dele, abandona o telefone dele, sai daí. O que deixava claro que ela estava ciente do plano e estava tentando encobrir seus rastros. Essas mensagens foram uma evidência crucial para a polícia, que usou futuramente para acusá-la. O julgamento foi um momento decisivo então. As testemunhas se apresentaram, incluindo a namorada de um dos cúmplices, o José, que ouviu Samantha discutindo o plano de assassinato. O julgamento então foi um momento decisivo. Algumas testemunhas se apresentaram, incluindo a namorada de um dos cúmplices, a namorada do José, que falou que ouviu a Samantha discutindo o plano de assassinato com eles. Outras testemunhas ainda relataram que a Samantha havia tentado contratar alguém para matar o Ernie no passado. Então essa não foi a primeira vez que ela pensou e executou um plano macabro como esse. A situação da Samantha ficou cada vez mais complicada e as provas contra ela continuaram a se acumular. E no final o júri não teve dúvidas. Samantha foi considerada culpada de sequestro e assassinato agravado. Ela foi sentenciada a 99 anos de prisão por homicídio e 50 anos por sequestro, com as sentenças a serem cumpridas consecutivamente. Jonathan, José e Octavius, os 3 autores do crime, também foram condenados, cada um recebendo penas pesadas por seus papéis no crime. E assim a história de Samantha chegou a um fim trágico. Ela havia sonhado com a fama e sucesso, mas em vez disso encontrou-se com desgraça e destruição. Mas afinal, a pergunta que não quer calar: por que a Samantha assassinou o Ernie? Isso ela nunca confessou. Algumas teorias falam que ela realmente queria criar conteúdo para o YouTube, então assassinando o Ernie, que era contra aquela criação de conteúdo, isso ia liberar ela para poder criar os conteúdos livremente, e ela também ia poder usar esse sumiço do marido, esse caso terrível do marido, como tema para os seus vídeos no YouTube. Então aparentemente ela matou seu esposo apenas para gerar conteúdo para o YouTube e ficar famosa também nessa plataforma. Essa história é uma história muito triste, que a gente vê que essa mulher não tinha equilíbrio algum. E esse caso serviu também para a gente ver até onde o ser humano é capaz de chegar só para ter atenção em plataformas sociais, em mídias sociais. Eu peço o seu like nesse vídeo, espero que você se inscreva no canal e assista os outros vídeos do canal. Tem muito vídeo legal aqui também para você assistir. Um abraço, até mais.